Manhã de 12 de março. Na base aérea de Figo Maduro, o ambiente é de despedida. O 1º Batalhão Paraquedista está de malas feitas para 6 meses no Kosovo, onde vai render o contingente que está no território. Ainda na pista, é explicado o que se espera dos militares, depois da declaração de independência de 17 de fevereiro. A nossa missão é aquelas que forem determinadas pelo comandante da KFOR. Pronto, dentro de uma lista de tarefas que estão definidas, mas que são muito variadas. Face às situações que se estão a viver neste momento, será fundamentalmente patrulhamentos de zonas, montagem de checkpoints e o tal Crowd Riot Control, que é controle de multidões, no caso de haver desordem em termos públicos. O grupo de paraquedistas enche a barriga do C-130, o seu habitat natural. São mais de 5 horas de voo. Um bom par de auriculares atenua o ruído. Os computadores portáteis, pôr o sono em dia ou contemplar a paisagem ajuda a passar o tempo. E o estar aqui dentro e fazer mais uma viagem no C-130, Hercules, para nós é normal, é o relembrar, é um pouco de nostalgia, porque é o avião que utilizamos em Portugal para fazer as nossas missões de salvo. Pela janela da aeronave, sobrevoado o Adriático, as primeiras montanhas de neve avisam que já se está nos Balcãs. A chegada ao aeroporto de Pristina acontece à hora prevista. A passagem pelos arredores da capital do Kosovo é feita entre pequenas povoações desordenadas, com grande parte das casas sem tinta nem reboco, inacavadas. Um militar português explica que os habitantes preferem mantê-las assim, para evitar o imposto que é obrigatório pagar com a sua conclusão. O Kosovo é pequeno, pobre, mas muito jovem. 50% da população tem menos de 24 anos e Pristina surge como o polo mais atrativo para quem busca uma oportunidade num território onde o desemprego é galopante, mais de 50% segundo os dados oficiais. A presença de militares nas ruas é constante e o patrulhamento do centro da cidade era assegurado pelo 2º Batalhão de Infantaria Português, que estava no final da sua missão quando o Portugal Diário esteve lá. Esta operação de patrulha consiste em manter a segurança e a liberdade de movimentos atual nesta área, que atualmente é a cidade de Pristina. E quais são os principais problemas daqui? Os principais problemas, temos pontos mais críticos em que nós passamos mais frequentemente com a secção, com as patrulhas. É o caso das embaixadas, o caso desta zona aqui onde nós nos encontramos neste procedimento, que é a zona do NHCR, da prisão, do edifício da KPS. Isto é o centro de Pristina, não é? Exatamente, é o centro de Pristina. Aqui funciona uma série de instituições internacionais, não é? Exatamente. E depois outro ponto crítico é onde existem famílias sérvias que atualmente vivem, que se denomina por U-flats, são os edifícios, são 2 prédios e vivem lá 8 famílias sérvias e estamos a prevenir que não aconteça qualquer tipo de conflito interétnico naquele local. A falta de eletricidade, água potável e outros bens de primeira necessidade não são tão evidentes como no resto do território, mas há uma certa decadência nas ruas de terra batida, na cobertura do estádio que desapareceu, na antiga esquadra da polícia, ainda com sinais de bombardeamentos. A resistência do UCK surge em muitos recantos, como na fachada de uma empresa, onde estão inscritos os nomes de algumas vítimas. O dono pediu para não ser identificado, mas explicou. Soldiers and civilians of last war 1998-1999 from the instructions company Rami Sadiku Pristina. Okay. It was one of the biggest constructions companies in Kosovo. Mais de 90% dos kosovares são muçulmanos, mas na capital, as ideias feitas sobre o Islão são desfeitas pelo estilo de vida ocidentalizado. A religião muçulmana neste local não é tão radical como em outros países. Eles são mais... levam a sua religião e têm a sua presença em vários locais religiosos, mas não tão persistentes tal como em outros países. As bandeiras americanas que surgem ao lado das albanesas e das do Kosovo não são um paradoxo. No centro da cidade, vendem-se ao lado das letras que assinalam a independência ao pé do Centro da Juventude, que ostenta a imagem do antigo comandante do CK, Adem Ashari, uma espécie de Che Guevara dos Balcãs.
patrulhas estão sempre em Pristina, de dia e de noite. Na Boulevard Madre Teresa vêem-se os neons fundidos do grande hotel, sob os quais passeiam alguns jovens. We all feel proud about the independence of Kosovo. We wait for centuries that day, and we all very happy for that. We are very happy. It's a new experience for us, and I think everything in the future will be okay, and it's okay. Do you feel secure here in Pristina? Yeah, it's normal. But With so many troops, what do you feel about that? what do we feel about that? Okay, my English not so good, but I feel it. I think the security is okay, like in another European state, because we have much UN stuff here, there, KFOR stuff, and so on. Numa das franjas da cidade, onde estão aquartelados os militares portugueses, a maior parte é tão jovem como Burim e a Ono Naim, mas com uma missão diferente. Desempenhámos uma série de operações nas diversas Multinational Task Forces, que visaram essencialmente o conhecimento do terreno, a coordenação com essas Multinational Task Forces, ou seja, saber como é que elas querem que nós atuemos, saber como é que elas trabalham internamente para nós nos adaptarmos rapidamente caso sejamos empenhados na sua área. A operação que, digamos que, em que nós participámos e que foi mais real, digamos, foi a última operação, depois da declaração unilateral de independência, e em que fomos ocupar e assumir a responsabilidade por uma área da cidade de Mitrovica, a norte do rio Ibar, portanto uma área habitada essencialmente por sérvios. E no dia seguinte, as portas do quartel enchem-se novamente de soldados portugueses de mochila às costas, mas desta vez prontos para partir. O caminho até ao aeroporto faz-se novamente pela estrada estreita, entre as casas kosovares inacabadas, uma espécie de metáfora do território de um país inacabado.